Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Luz da Palavra. Você que me assiste, você que é inscrito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No dia de hoje, vamos falar sobre um tema interessante, que é um tema que trata das coisas atuais. O tema é o seguinte: quais têm sido as suas prioridades? É o vídeo, é o tema, é o significado do vídeo de hoje. Você que me assiste, eu te cumprimento com muito boa tarde. Para cada um que me assiste, para cada horário, boa noite. Você que vai me ver à noite, muito boa noite. Você que vai me ver de manhã, bom dia. Você que vai me ver à tarde, muito boa tarde. Vamos estar lendo aqui alguns versículos que vai explicar melhor o tema do vídeo de hoje. Em nome de Jesus, você que tem Bíblia, me acompanhe. Vamos para a mensagem. A mensagem de hoje está em Eclesiastes, capítulo 2, versículo de número 11. Você que tem Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo, não fique de fora desta mensagem, não deixe de acompanhar sem a sua Bíblia. Vamos estar lendo aqui e a gente vai entender melhor o que Deus quer falar conosco no dia de hoje, nos dias atuais, amém? Eclesiastes 2, versículo 11, está escrito assim, ó: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Vamos dar continuidade no 12, aí a gente vai entender melhor. Então passei eu a contemplação da sabedoria e dos desvairos e da dodice, porque que fará o homem que seguir ao rei, e mesmo que outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz mais excelente do que as trevas. Amém. O livro de Eclesiastes, ele está cheio de mensagens assim: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém? Essa mensagem reflete para nós nos dias atuais, como também refletiu para Salomão, porque Salomão, ele viu que as pessoas, até ele mesmo, buscou por coisas que não tinha um valor real, porque ele viu que era tudo vaidade. Ele viu muita coisa. Ele viu pessoas em busca de bens, ele viu pessoas querer construir, querer conquistar bens, ele viu a maldade das pessoas, ele viu a opressão das pessoas, ele viu a perseguição que as pessoas fazem
umas às outras. Tanta coisa ele viu. E ele viu que as pessoas não buscavam fazer ter um sentido a sua vida. Não buscavam ter um sentido a sua vida. Porque ele percebeu que as pessoas buscavam somente, naquela época, as pessoas davam mais prioridade para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais. As pessoas buscavam de tudo naquela época, de tudo. Tanto é que ele fala aqui também, no capítulo 1, acompanhe aqui, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então ele percebeu que todo o esforço humano sem Deus no comando era vaidade e aflição de espírito. Nos dias atuais não é diferente. Muitas pessoas estão buscando construir momentos. Muitos querem, vou fazer uma festa na minha casa, vou fazer um churrasco, vou chamar os amigos para tomar uma cerveja. São momentos que vão passar, mas o que a gente tem construído de real na nossa vida? O que você, que não é cristão, às vezes você não crê, não tem uma religião, o que você tem construído na sua vida? São só momentos, coisa que vai passar, coisas que vão durar um dia e vai acabar. Então, naquela época já acontecia isso. As pessoas davam prioridade mais às coisas terrenas do que às coisas celestes, espirituais. Amém? Então, quero ler mais um versículo aqui com vocês. Mais um versículo que está em Mateus. Vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo de número 31. Acompanhe comigo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém. Não andeis, pois, inquietos, ansiosos. Não andeis, pois, inquietos. Aqui Deus está falando de pessoas ansiosas ao extremo,
Pessoas que se preocupam com tanta coisa, mas tanta coisa, que a mente dela às vezes fica turbada com tantas preocupações, e não são muitas das vezes preocupações espirituais, é preocupações, eu tenho que pagar a conta amanhã, eu tenho que comprar roupa, tá faltando roupa, eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar tanta coisa, eu tenho que construir minha casa, eu tenho, é sempre eu tenho, mas quem é que tem se preocupado em eu tenho que ganhar almas? Quem é que tem se preocupado em espalhar o reino de Deus? Porque essa é a maior prioridade. Por que a maior prioridade? Porque as coisas terrenas, tudo vão ficar aqui. O que vai ir com nós? É só o que a gente fez para Deus de bom nessa terra. Tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente construiu aqui. Se você construiu 1 trilhão, vai ficar. Se você construiu 1 bilhão, todo o dinheiro do mundo, vai ficar. Então por isso que Deus fala pra gente ter isso como segundo plano e ter o reino dele, o governo dele, o avanço dele como prioridade. Então, qual geração você tem sido? É o que eu venho falado nos meus vídeos. Existe várias gerações. Existe a geração que se preocupa em fumar um cigarro, fumar uma maconha, usar um entorpecente. Existe essa geração. Existe a geração que se preocupa com a sua vaidade e anda ansioso por coisa alguma. E outra, digo muito mais, não é por coisa alguma. Tem pessoas que andam ansioso por todas as coisas que há no mundo. Por tudo. Ansioso pela roupa que vai ter, ansioso pelo carro que vai comprar, ansioso pela comida que vai comer, ansiedade. E você vai desgastando sua saúde, vai desgastando a sua mente, o seu corpo, a sua alma, porque a ansiedade, ela atinge o corpo e a alma. Ela é o corpo, a alma e o espírito. Então, a ansiedade, ela chega nos 3 níveis espirituais: corpo, alma e espírito. Ela atinge esses 3 níveis. Ou seja, de que adianta eu e você andar ansioso? Andar ansioso vai acrescentar algo na sua vida? Andar ansioso pela roupa que você vai ter vai trazer a roupa que você quer? Não estou dizendo que você não tem que ter. Você tem que ter. Mas não fique ansioso para ter esse tipo de coisas. Não fique preocupado a ponto de acabar com a sua saúde. Não fique ansioso, porque o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é nada mais do que um medo disfarçado de previdência, ou um medo disfarçado de angústia responsável. A ansiedade é essas duas coisas: um medo disfarçado de previdência ou uma angústia responsável. Não, porque eu sou responsável, eu tenho que ficar angustiado para pagar aquela conta. Então a ansiedade, ela é uma angústia responsável. Eu tenho que pagar a conta de água, eu sou responsável. Ai, deixa eu ficar com essa agonia. Aí a pessoa fica naquela agonia como se a ansiedade dela, a angústia dela fosse
pagar a conta dela. Tudo bem, você é responsável, você que se preocupa, não, tem que pagar a minha conta, mas não pense isso o tempo todo. Pensou aqui, por exemplo, vou dar um ensinamento. Pensou aqui 2 minutos, não, tem que pagar aquela conta, como é que eu vou fazer? Não, amanhã tem tal coisa para fazer, amanhã tal trabalho, tal assim assado. Então eu vou me programar para eu pagar essa conta. Então eu vou pegar esse valor X e já vou separar da conta. O outro valor que vier, eu vou fazer uma reserva, vou guardar. Você entendeu? Então não ande angustiado o dia inteiro porque você tem uma conta para pagar. Ou não fique com medo porque você tem uma ansiedade. Então, ansiedade é um medo disfarçado de previdência. Você quer ver? Por que que uma pessoa ela fica ansiosa para ter um carro? Ela fica ansiosa para ter um carro porque ela tem medo de se molhar na chuva. Então, o medo dela é dela se molhar na chuva. A previdência dela é um carro, ou seja, é um medo junto com uma previdência. Então, a ansiedade ela é um medo junto com sintomas de previdência. Ou seja, não fique com medo. Não fique com medo com sintoma. Não fique com esse medo e sim, com sintomas de previdência. Se planeje e faça. Ajunte o dinheiro e faça. É isso que eu tenho para fazer? Beleza, o que veio na minha mão? Na minha mão veio o X. Então eu posso fazer isso nesse momento. Então, agora, o porquê que a gente anda com ansiedade? A gente anda com ansiedade muitas das vezes por algo religioso ou porque pessoas impõem para nós. Então, uma das causas da ansiedade é essa, porque as pessoas impõem coisas para nós. Você quer ver alguém que tinha essa ânsia, essa punção religiosa dentro dele? O jovem rico tinha informações religiosas que fez ele ficar ansioso. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, você já guarda os mandamentos? Sim, guardo todos. Aí Jesus pega e fala assim para ele, pega tudo que tem, pega tudo que você tem, vende aos pobres. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Ou seja, o foco central é, ele chegou para Jesus e falou, Senhor, o que eu devo fazer? Esse o que eu devo fazer era uma angústia, porque pessoas tinham imposto para ele coisas para fazer. E Jesus percebeu. Jesus deu um direcionamento para ele não seguir os conselhos das pessoas. Jesus falou assim para ele, você guarda os mandamentos? Sim, Jesus deu uma instrução para ele não focar naquele problema. Ou seja, o jovem rico, ele tinha uma ansiedade religiosa, ansiedade de fazer coisas para Deus. Uma ansiedade, ele não se preocupava em buscar a Deus. Ele tinha aquela ansiedade, Senhor, eu quero ser útil no reino de Deus. E aquilo gerou uma ansiedade. Ou seja, as pessoas, nós vemos aqui no Eclesiastes que as pessoas viviam ansiosas para ter as coisas da terra. Não, ter que construir minha vida. Ali era um tipo de ansiedade.
Em Mateus, as pessoas andavam ansiosas por roupa e comida. O jovem rico já era uma ansiedade diferente. Era uma ansiedade por coisas religiosas. Ou seja, a gente vê que a ansiedade atinge vários âmbitos, vários segmentos. O segmento religioso às vezes põe ansiedade. O segmento de obter coisas, você fica ansioso por obter coisas, ansioso por ter bens, carro, casa, dinheiro. Então, as pessoas, o que eu quero concluir com esse vídeo? As pessoas, elas têm tempo para tudo. Elas têm tempo para viver ansiosa, buscando roupas, buscando comida. As pessoas têm tempo para ficar ansiosa pelas coisas de Deus, pelo o que fazer para ser útil no reino de Deus. Não é uma busca real e sincera a Deus, é ansiosa pelo que fazer para Deus, ser útil para Deus. Então, você tem que ser útil para Deus, mas não de uma forma ansiosa. Eu tenho que fazer jejuns, vários jejuns, porque o reino de Deus tem que crescer. Não, você não tem que andar ansioso. Se eu não ganhar almas e não sei o que. Não, você não tem que andar ansioso. Você tem que se colocar na presença de Deus e entregar essa ansiedade de buscar ser útil, ser ansioso no reino de Deus, querer fazer alguma coisa, não com um sentimento sincero e real, querendo ver o bem do reino de Deus, mas não fazer as coisas com ansiedade para ver o reino de Deus crescer. Nossa, a pessoa não para de pensar que o reino de Deus tem que crescer. O reino de Deus tem que crescer não com a sua ansiedade, mas com você de joelhos no chão. Então, as pessoas, elas andam ansiosas, mas a causa da ansiedade das pessoas é isso aqui, ó. Vamos lá. Marcos capítulo 2, vou ler aqui. Versículo de número 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar como sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Isso aqui era uma imposição religiosa para querer controlar os discípulos, para querer controlar, para manter os discípulos e Jesus na rédea, na moral religiosa. Ou seja, a moral religiosa da época
eles queriam introduzir isso em Jesus e nos discípulos. Ou seja, muitas pessoas ficam presas a informações religiosas. É por isso que anda ansiosa. Mas olha quem eles queriam fazer ficar dependente de uma informação para ele ser controlado por uma ansiedade. Logo, aquele que criou a ansiedade, fazer ficar preso a uma ansiedade, aquele que criou a ansiedade, não sei, mas na minha opinião é muito difícil, ou é praticamente impossível. Ou seja, as pessoas ficam ansiosas por causa da moral, religiosa. Ou seja, o que a gente tem que tirar de nós? Toda a moral religiosa e coloca só os mandamentos de Jesus, que não é moral e nem religioso, é ético, é ensinamento para a vida. Ou seja, aqui Jesus estava querendo dizer para eles, eles chegaram questionando Jesus: por que você cura no sábado? Isso aí é contra a moral. Mas Jesus não respeitava eles, porque quando tinha perigos, quando tinham situações que Jesus precisava realizar milagres e feitos, Jesus não ouvia eles. Ou seja, Jesus nunca quis ouvir os religiosos, porque os religiosos falavam tudo para atrapalhar, tudo para querer gerar uma moral dentro de Jesus e tirar a ética de comportamento dele. Então, vamos ler mais um versículo que está em Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, a nossa vida tem que ser essa. O que esse versículo aqui passa. Por quê? Vamos entender a mensagem. E o Espírito e a esposa, em algumas versões dizem noiva, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, o que esse versículo está querendo passar aqui? O sentimento do Espírito tem que ser o mesmo sentimento da noiva. Ou seja, qual é o sentimento do Espírito? O sentimento do Espírito é que o máximo de pessoas se converta a Jesus. Ou seja, a noiva, que somos nós, somos a igreja, ela tem que ter também esse sentimento. Ou seja, a nossa prioridade não é andar ansioso por coisa alguma. A nossa prioridade não é também andar ansioso por almas. É você ter o sentimento de que as almas se salvem. Não é andar ansioso para que as almas se salvem. Tudo bem, você quer que as almas se salvem, mas não fica com essa angústia. Tenha o sentimento, aquele sentimento bom assim ao Senhor, que aquela alma se salve, mas não fique com aquela angústia. Então, que esse seja o nosso sentimento por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente vá. Que esse seja o seu sentimento na sua faculdade, que esse seja o seu sentimento no seu trabalho, que as almas se salvem.
Que esse seja o seu sentimento cantando um louvor dentro da igreja. Que esse seja o seu sentimento pregando uma palavra dentro da igreja. Que esse seja o seu sentimento fazendo uma oração dentro da igreja ou fora. Que esse seja o seu sentimento intercedendo. Que esse seja o seu sentimento de que as almas se salvem andando pelas ruas. Que esse seja o seu sentimento, você dentro da sua casa, dentro do seu banheiro, na sua sala, no seu quarto, de que as almas se salvem. Que esse seja o seu sentimento, você dormindo, você tá ali, que as almas se salvem, quase morrendo de sono, ajoelhado no chão, que esse seja o seu sentimento. Que esse seja o seu sentimento dentro da padaria. Que esse seja o seu sentimento dentro do mercado, nas feiras, nos bairros, nas biqueiras, todo lugar, por todo mundo, o tempo todo, o dia inteiro, a vida inteira, esse sentimento dentro de você. Então, está aqui mais um vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido que o seu foco maior não é construir coisas aqui na terra. Começa a substituir isso. Começa a substituir, em vez de você querer construir a sua casa, por que você não quer construir sua vida espiritual? Em vez de você querer comprar o seu carro, por que você não vai buscar orar por uma alma primeiro? Ter como prioridade ganhar uma alma. Em vez de você querer a todo custo comprar roupa, comprar casa, comprar carro, ter bens, andar ansioso por coisa alguma, se preocupar com a informação das pessoas, por que a gente não se preocupa com o reino de Deus na terra? Então, está aqui mais um vídeo. Você que está gostando dos vídeos, curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, assiste, que aqui eu tenho certeza que você vai ver um bom conteúdo. Eu tenho certeza que você está assistindo um bom conteúdo no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graça e paz, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.